Cookies. Fala verdinhos, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz da Minha Verdinho, um canal de cozinha para você entender de onde vêm as coisas e como escolher melhor o que consumir. Aproveita para se inscrever aqui, toca no bonezinho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo. E é o seguinte, hoje eu vou trazer 3 versões de uma coisa que todo mundo ama: cookies. Existem muitas receitas diferentes de cookie e a que eu quero apresentar hoje é uma mais tradicional, mas eu também vou trazer uma de cacau e uma vegana, começando pelo começo. O cookie de chocolate é um biscoito assado que tem por característica uma borda crocante e o centro macio. Dependendo do gosto de cada pessoa, ele vai ficar mais parecido com um bolo todo macio ou mais parecido com um biscoito seco, quebradiço. Mas qual é a origem dele? A massa em si é muito antiga, existe na Europa há séculos, mas o chocolate foi introduzido pela Ruth Wakefield, que foi uma chefe de cozinha muito conhecida no tempo dela, né? Ela foi proprietária junto com o marido do restaurante Toll House Inn. Só que quando ela morreu, claro que teve uma comoção, quem conhecia, ela era conhecida, ela publicou livros, ela deu entrevistas, mas o obituário de jornal não costumava descrever muito bem as mulheres lá na década de 30, era só motivo da morte, é isso. Mais tarde a receita foi redescoberta, mas só que a história acabou sendo contada de um jeito um pouco diferente do que seria o ideal, né? Acaba parecendo muito que foi uma dona de casa que cometeu um erro. Tava lá a Ruth fazendo o bolinho dela, mas só que daí acabou sobrando um pouquinho na tigela. E ela não queria jogar fora, mas estava sem tempo de fazer outro. Então o que ela fez? Juntou essa massa com uma outra que ela já tinha de biscoito. Aí ela não teve tempo para derreter o chocolate, então só jogou picado lá dentro e botou para assar. Quando saiu, o chocolate estava inteiro, não tinha derretido. E aqui no vídeo do chocolate eu explico por que o chocolate não derrete tão fácil. Mas basicamente é porque ele tem uma estrutura de cristais que você realmente precisa bater para desmanchar esses cristais. Senão eles continuam inteiros. Você queima o chocolate, mas não derrete. E é claro que todo mundo gosta dessas histórias de pessoas que tiveram sorte, que no erro encontraram acerto, papapá. Só que a gente tem que entender e valorizar a técnica de cada um. Nesse obituário revisto no New York Times, a autora comenta que uma das marcas da Toll House era a perfeição. A Ruth era muito regrada, ela seguia a risca, ela era perfeccionista, era uma marca do restaurante isso. Então dificilmente essa receita foi um erro, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. E a receita original da Ruth é uma que leva manteiga, açúcar cristal, açúcar mascavo, ovos, bicarbonato, trigo, água quente, nozes, chocolate, baunilha, muita coisa. Muita coisa. Então hoje eu quero fazer um cookie tradicional, mas que não é o da Ruth. É exatamente o mesmo princípio, mas adaptando alguns ingredientes. Mas o princípio, a técnica é exatamente a mesma. E depois a gente vai fazer as outras 2 versões. Então vamos lá. Nessa receita tudo precisa estar em temperatura ambiente. A manteiga precisa ser derretida e ela não pode estar quente. Porque se ela estiver quente, pode ser que não dê o ponto que você precisa na massa na hora de colocar na forma. Ela vai esparramar antes mesmo de começar a cozinhar. Então vai ficar um biscoito muito chapado. Para o cookie tradicional eu começo quebrando um ovo e eu já vou bater ele para deixar homogêneo para quando entrarem os próximos ingredientes, que são 100 gramas de açúcar branco ou açúcar cristal, açúcar refinado. E eu vou misturar muito bem. Quanto mais eu bater, mais macio vai ficar o meu cookie no final. E depois eu já vou entrar com a manteiga líquida, porém não aquecida. Olha como ainda tem pedaços, mas ela também já tem pontos que está líquida. E esse creme vai ficar bem pastoso, não vai ficar líquido nem sólido, vai ficar um creme grosso encorpado. Aí eu entro com o açúcar mascavo e vou repetir esse processo. Posso substituir o açúcar mascavo todo por refinado? Não! O açúcar mascavo é o que deixa o cookie macio, é um ingrediente super úmido, porque ainda tem um melado ali. Se você substituir totalmente por açúcar branco, o biscoito vai ficar duro, não crocante, duro. Logo depois eu já coloco 200 gramas de farinha de trigo, 7 gramas de fermento e 2 gramas de bicarbonato. Misturo isso tudo muito bem, com uma espátula se for necessário, e quando tiver homogêneo, eu vou colocar o chocolate picado, a metade da quantidade. A outra metade eu reservo para decorar o meu cookie depois. Aí eu vou reservar em um potinho e vou colocar na geladeira até a hora de colocar na forma. E não se preocupa, todas as medidas em xícaras e gramas estão na descrição. Em um bolo, o fermento químico serve para fazer ele crescer. Como?
Lá tem um ácido e uma base, que quando reagem com água vão criar gás carbônico que empurra a massa para cima. Aí os ingredientes vão se estruturar e segurar o bolo em pé. O cookie a gente não quer que necessariamente cresça e se mantenha ali naquela estrutura. A gente quer que ele cresça para ficar irado e ficar macio. O bicarbonato, por outro lado, ele não tem um ácido, ele é só uma base. Eu preciso de ingredientes ácidos que vão fazer ele reagir para funcionar como se fosse um fermento. O fermento nada mais é do que bicarbonato com um ácido em pó, que precisa de água para reagir. Então, no cookie, a gente já tem o fermento que vai fazer crescer. Então, para que serve o bicarbonato? Ele é muito mais uma questão de cor. É ele que vai deixar o cookie bem dourado, bem uniforme, bem bonito. E também ele vai ajudar a esparramar essa massa, vai ajudar a espalhar ela na forma. O cookie de chocolate eu vou começar da mesma forma, com um ovo, o açúcar refinado, bato muito bem para incorporar, adiciono a manteiga e vou misturar para fazer um creminho. Veja como essa está mais líquida, mas continua formando um creme. Aí eu vou peneirar o meu cacau, junto com o meu açúcar mascavo, adiciono a farinha de trigo também peneirada, o fermento, o bicarbonato e o meu chocolate branco picado. A metade e a outra metade fica para decoração. Coloco em um potinho e vou reservar na geladeira também. O meu cookie vegano eu já começo com óleo vegetal, leite de coco e o açúcar mascavo. Vou misturar isso tudo muito bem, eu não preciso ficar batendo, não vai fazer diferença isso, porém eu deixo a massa descansar alguns minutos e depois eu vou voltar a mexer ela para dissolver todo esse açúcar muito bem. Eu adiciono a farinha de trigo que eu já peneirei antes, o meu fermento químico com bicarbonato e vou reservar na geladeira. Para assar, eu pego a massa com uma colher e coloco na forma empurrando com o dedo. Deixo uma bolinha mesmo, porque vai derreter no forno e se espalhar. Aí eu vou decorar com o chocolate que sobrou. Para assar, eu posso usar um papel manteiga, posso usar a forma ou esse tapete de silicone que é o meu favorito, que eu posso utilizar várias vezes. Eu coloco assar a 180 graus por exatamente 8 minutos. A massa vai parecer crua quando você tirar, mas está pronto mesmo assim. Ela vai estar bem molinha, mas quando esfria endurece, fica crocante. O de chocolate eu também pego com a colher, coloco na forma, mas eu dou uma amassadinha de leve com as mãos. Como tem cacau, ele não espalha tão bem, então é melhor você já dar um empurrãozinho. Aí eu decoro com o chocolate normalmente, o chocolate branco dessa vez, ou pode ser chocolate preto, e coloco assar. O vegano, ele fica bem mais consistente, então eu faço uma bolinha com as mãos e empurro bem. Ele vai ficar nessa textura mesmo. Então eu vou levar a assar decorando com o chocolate. Tanto o de chocolate quanto o vegano é 180 graus por 9 minutos. Eles levam um pouco mais de tempo para assar e eles também vão ficar bem molinhos, parecendo com um bolo. Olha quando eu aperto com uma colher. Ele realmente parece que tá cru, mas deixa resfriando que ele vai firmar. Não tenha medo com isso, não se preocupe. É importante prestar atenção como ficou dourado uniforme embaixo. Olha quando a gente rasga o tradicional, como ele não solta nenhum pedaço, muito úmido. E o de cacau, que era para ser mais seco, é a mesma coisa. Ele não solta farelo. E o vegano, por fim, foi o que ficou mais chocolatudo. Ficou bem fofinho, parecendo um bolo, uma delícia. Por hoje é isso, esse foi o nosso vídeo, eu deixei aqui 3 receitas de cookie para você testar e me contar como é que ficou. Aproveita e deixa aí um biscoitinho para mim, dá um like aí para ajudar o canal a crescer. Escreve nos comentários como você gosta do cookie, se você gosta dele mais macio, mais crocante. Até a próxima e tchau!